puta, de onde veio o nome Raul? As pessoas já falaram tantas coisas diferentes. Eu, a Gaia e o Camilo, em 97. A gente teve essa ideia de fazer um site devotado à minúscula cena eletrônica naquela época. Se a gente soubesse que o site ia durar tanto tempo, talvez a gente não tivesse escolhido um nome assim tão complicado. Na verdade, quase ninguém fala Raul. Todo mundo fala, é o R. Raul, é o Raul, Raul também. E a gente até brinca, né, que a gente às vezes chama de rural também. Não tem nada a ver essa história. Bom, nome péssimo. As pessoas falam de vários jeitos. Mas o Raul é um rugido, tá, gente? Um rugidinho, Raul. E continua sendo um segredinho nosso. Em 1997, eu estava chegando da Ucrânia, tinha trabalhado com a equipe olímpica de ginástica olímpica da Ucrânia. Fazia arte gráfica. Em 97 eu tinha acabado de me formar em arquitetura. Em 97 eu ainda era estilista da Zump. Eu morava em Nova York, era correspondente de um jornal. Eu estava em Campo Grande, estava trabalhando com confecção. E eu tava entre louca e Hells. Então a gente estava experimentando novas coisas e eu estava relatando tudo isso na minha coluna. Eu lembro que essa época começou a coisa de internet. Qualquer dúvida, ligava pro Gil. Bom, na verdade a gente já era assíduo frequentador de raves, uma rave que tinha por mês, né, em São Paulo. E o Camilo mandava pra gente os mapinhas para chegar nos sítios por fax. Aí chegou um belo dia que ele falou, galera, não vou mandar mais fax porque tem um site aí que... Não era uma fanpage que tinha um screw, assim, era mais estática, assim, tal, né, parado, não era... Era uma HTML branca, e escrito raw.com em vermelhinho, se não me engano, e tinha, acho que parecia uma oquinha, eles eram uma coisa meio triangular, assim, e era só HTML basicona, tipo assim, festa tal, rave tal, você clicava lá, pegava o mapa, info. Parece que foi ontem. Eu lembro a época que começou, assim. O único canal até então era a coluna da Érica no jornal, que era legal, mas também não cabia tudo. Tanto eu e a Gaia como o Gil somos cheios de opiniões sobre tudo, então era um lugar assim pra gente poder colocar nossas opiniões e falar o que a gente pensa. Eu pensava, né? Inclusive muita coisa a gente pensava naquela época, a gente não pensa mais da mesma maneira. Uma vez por semana eu ia na Galeria Urufino pegar flyers, daí pedia para as pessoas, você tem e-mail? As pessoas não sabiam nem o que era e-mail. Há 10 anos atrás, a internet era uma coisa muito, muito restrita. Eu escaneava todos os flyers, com o tempo as coisas foram melhorando. Uma hora as pessoas começaram a levar os flyers na minha casa, olha só, já era um adianto. Na época de começo, assim, todo mundo queria ajudar a cena a crescer. Então, meio que se dava uma força pra tudo, assim, em geral. Como é que eu posso falar? A abordagem era mais boazinha, entendeu? A gente era muito parte do que estava acontecendo. Não era alguém de fora, não era uma empresa chegando de fora e, ai, que legal, vou montar um site para explorar esse universo. Era gente desse universo que eu falei, a gente tinha muita propriedade. Isso ajudou muito. Não, era bem diferente, E eu toquei bastante em rave, assim, hoje em dia nem... O Hells era de sábado, era sempre de sexta porque aos sábados tinha o Hells. Então os caras não queriam bater. Então era sempre uma sexta por mês, a gente ia lá e achava lá um sítio mágico para poder visitar. Vale do Ponhonhon, que tem um flyer lá, umas raves em Maresias, as primeiras Avons, que os flyers eram xerox em cartolina, as festas na USP. Eu frequentei um pouco no início, eu sou mais urbana, não tenho muito essa vocação para o mato, mas as do começo eram muito ingênuas, no bom sentido, então era muito romântico. Quando surgiu era assim, todo mundo ficava perdido na estrada, aí você via uma árvore assim com uma folha de caderno, escrito festa com uma flecha. Aí tipo, acho que é pra lá, né? No final todo mundo chegava. Eu acho que fazia parte, assim, era legal. O legal era se perder, ficar rodando, aí achar a festa. E era tudo uma coisa só, né? Era um pacote, assim, de aventura, eu acho. Na verdade eu tinha cabelo comprido com trancinha. E era um assíduo fã de Goa Trance.
E o Wagner era o homem do Master Tech. Não, eu já tocava house nessa época. Na época, você ia numa experience, você tinha DJs de vários estilos tocando na mesma tenda, entendeu? Isso acontecia muito, assim. Na época, a gente não percebia como isso era legal. Hoje, que a gente tem saudade disso. Eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada de ter vivido o que a gente viveu nos anos 90. Assim, sério mesmo. Tipo, eu não acho que muita gente tem essa sorte. Agora eu acho que estão misturando um pouco de novo, né? No caso das raves de Psy, abriram espaço para eletro. Não, tudo bem, tem um pouquinho de breaks, tem um pouquinho de minimal, tem um pouquinho de house. Então essa mistura, eu espero que volte, porque é muito bom e é muito bom também para fazer outras pessoas entenderem, porque tem gente que tem medo, né? Nossa, techno. Nossa, techno é pesado demais. É bobagem. Ouve techno, nem sabe que tá ouvindo techno. Nós sempre fomos pessoas de atitude, assim. Então, um mês depois de começar em festa, a gente já virou DJ, sabe? Então, tipo, a gente nem sabia ainda, né, o estilo de música que a gente mais, sei lá, gostava e tal. Deixa eu terminar de falar aqui. Aí a gente pegava e ia comprando disco e ia tocando. Antigamente devia ter um gringo que vinha pra cá, vinha meio pra desbravar mesmo, né? É que nem isso hoje você, sei lá, algum DJ for tocar lá nas Ilhas Galápagos, assim. Aquilo pra mim foi meio um divisor de águas. Nunca tinha ido tanta gente numa rave, foi uma matéria de página inteira da Folha Ilustrada na época e tal. A fase das raves está até hoje, né? As raves não pararam de acontecer, elas só foram mudando. Porque começou com essas raves bem pequenininhas no meio do mato, festas no sítio, na verdade, que eles chamaram. Agora chegou num momento que é multidão, assim, né? É como axé, né? O Psytrance, essas coisas, né? São festas para 20, 30 mil pessoas. O House Club foi o primeiro after hours do Brasil. Isso chamou muita atenção da imprensa, que começou a falar muito do clube. Eu falo que eu vou ficar velhinha fazendo tricô. Porque no House, naquela época. Porque não sei lá, não sei onde. A gente brinca disso, que a gente tem bastante história pra contar. E o House eu frequentei, acho que toda a época. A minha carteirinha do House, eu tinha uma carteirinha que era 001. Eu morava, inclusive, com o Pio na casa dele nessa época. E a minha carteirinha saiu esse número. A primeira vez que eu toquei, eu dei uma fita cassete, demo, assim, pro Mal, né? E daí ele falou, você tinha que tocar isso ao vivo, você tinha que divulgar, né? Você tinha que tocar no Hells e tal. E daí eu falei, puta, né? O que eu vou fazer, assim? Levei, né? Monitor, computador, tudo em cima de uma mesa, assim, né? Eu levei o estúdio lá no palco e montei tudo lá. Tem essa história da geração Hells, né? Um monte de gente que... Na verdade, acho que praticamente todo mundo que frequentava o Hells hoje em dia trabalha com o Monte de alguma forma. Raras exceções. A gente brinca que todo mundo fez escola, né? Porque uns viraram DJs, outros promoters, outros trabalham com a noite, outros trabalham com moda. Mas naquela época ninguém sabia muito o que ia fazer da vida, assim. Sem querer, cada um tomou o seu caminho. Em 97, acho que começou a fase dos proprietários do Columbia meio estavam se desfazendo de sociedade, então o Hells passou por uma transição de meio descaso, assim. E foi meio que por isso que a gente parou de fazer as histórias lá no Columbia, né? Empurramos até 98. Mas eu acho que o House Club teve uma importância muito grande na história da música eletrônica no Brasil. E virou um label muito forte, né? Até hoje, tanto na loja, antes de começar a história aqui no Vegas, eu recebia proposta de milhões de casas noturnas. E eu nunca tive pretensão nenhuma de voltar a fazer o House. Foi uma coisa também que aconteceu super por acaso. Quando eu vim conhecer aqui o Vegas, a localização, as pessoas que eu conheço aqui, que eu adoro. Então, assim, era a hora certa no momento certo. Então, lugar certo, a hora certa no lugar certo. O Paradise começou
com essa festa, com o DJ Glenn Miller, da Trade, e foi na Louca. Daí a terceira foi num ateliê, e nesse after foi o Ângelo e a Flavinha, que estavam na época com o Love Club, e adoraram a festa, o conceito da festa. Eu acho que quando eles viram um after de dia, todo colorido, eu fiz decoração, era muito engraçado. A Marcelona na porta fantasiada de Joaninha. Então eles piraram e falaram, não, é esse o espírito. E convidaram, e super deu certo o casamento. Fiquei lá 4 anos com o Paradise. Então a Marcelona criou um conceito de trabalhar de casaco de pele e taco de beisebol. Sabe, tipo, se defendendo, entendeu? Ela tava fina, mas se precisasse, ela dava uma atacada. Ela fazia todo mundo fazer fila no chat e todo mundo pagava também, não tinha VIP zero. Foi uma das marcas do Paradise, era isso. É difícil manter isso, mas começou assim. Então você via Alexandre Rescovitch, o Johnny Lush, todo mundo, e eles ainda tiravam uma, eles iam com o dinheirinho na mão, assim. Era muito engraçado, muito legal. O primeiro projeto próprio meu, assim, foi o Insônia, com o surgimento do Suzy em Transe, né? Então foi uma ideia, porque a gente saía daqui da Louca, né? Eu terminava a Louca, que o after terminava às 10 horas da manhã. E a galera, pô, o que a gente vai fazer? Meu, aí rolava, ou na minha casa, ou na casa dos amigos. Aí, meu, um dia eu olhei, pô, 40 neguinhos na sala do apartamento dançando, meio-dia, 1h da tarde, a gente com o equipamento ligado. Vou fazer um after, né, meu? Ninguém dorme aqui, né? Ninguém tem... Tá ligado? Todo mundo insônia, com insônia aqui, vamos ver se vira, né? Começamos lá com 15 pessoas, aí segunda semana já tinha lá umas 40. Quando a gente viu, tipo assim, meu, já tava com uns 2 meses bombando a pistinha lá, 200, 300 pessoas no sábado durante o dia, dentro de um clube fechado, dançando música eletrônica com a gente. Na verdade, a gente abriu o leque, assim, pra galera vir na aba, né? Surgiram vários outros projetos, assim, depois do Insônia, até mesmo como Rebordose, que era no domingo, né? Depois veio o Sunday Way também. Sei lá, dava pra ver, né, que tinha milhares de pessoas ali no Skull Beats e todo mundo empolgado. Então, assim, é natural que, em vez de deixar as pessoas se espalhar por várias casas aí pela cidade, tipo, tentar juntar todo mundo num lugar só, chamar DJs bacanas e dar continuidade à festa. Foi lá no Juke Joint, que hoje todo mundo conhece como um lugarzinho sórdido na Frei Caneca, mas que na época no flyer tava anunciado assim... num casarão com um jardim. Depois, logo após o Hells, foi aberto o Clube Base, na qual fui convidado pelo Ângelo Leuzzi para fazer a direção gráfica de tudo, parte desde cardápio até todos os flyers da casa. A Base era quase uma multinacional, assim. A gente trabalhava num lugar que era um clube, só que aquilo era uma coisa gigante, assim, a estrutura era uma coisa gigante, o backstage era uma coisa gigante, assim, a gente montou uma home lá dentro, a gente fazia toda a parte de programação visual lá dentro, era uma coisa inacreditável mesmo, assim. O Base era um lugar com projeto, assim, tipo, você dava um passo pra fora da pista, o som caía, assim, 2/3, você conversava, que nem a gente tá conversando agora, você dava um passo pra dentro da pista, era um puta som. Tipo, aquele era um lugar projetado mesmo. O Base tinha 2 andares, as paredes eram todas de pastilhas antigas do hotel, que eles tiveram que recuperar todas as pastilhas da sauna do hotel. Tinha uma pista principal com uma puta iluminação, umas paredes de fibra ótica que ficavam mudando de cor e uma cabine que era no formato de uma nave espacial dentro da pista. A cabine não era um lance lá em cima, era dentro da pista. E era a antítese do Hells, né? Porque o Hells era muito legal, era muito bacana, mas o Hells era um quadradão preto, que o mal ficava lá em cima e tinha um palquinho. Que é uma coisa que veio da Inglaterra, os clubes enormes da Inglaterra, de milhares de pessoas, tipo Cream, Ministry of Sound, Renaissance. Então, eram clubes que viraram grifes também, né? Então, Base e Floresta tentaram meio fazer uma coisa similar aqui e levar a música eletrônica também para um novo público mais playboy, público mais grana, mais mainstream um pouco. Também foram lugares que trouxeram alguns dos primeiros gringos aqui no Brasil. Não os primeiros, que já tinham vindo gringos antes, mas acho que começaram a trazer, especialmente o Base, começou a trazer com uma boa frequência. Foi a primeira coisa assim que ligou a música eletrônica no Brasil inteiro. Teve um layout que muita gente lembra até hoje, que ele é
verde, amarelo e branco, uma coisa Brasil. Foi o design, sou brasileiro, não desisto nunca, vamos dizer assim, né? Era uma coisinha verde, não tinha um loginho, uma coisa meio verde? Teve um momento do RAW que a gente realmente se assumiu como veículo para falar da cena de música eletrônica no Brasil. Isso se deu muito até por uma coisa que ajudou a formar o RAW, que foi uma lista de discussão chamada BR Raves. Nós tínhamos um núcleo de house de festas que rolava no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Eu era super clubber. O Noise, o Marent, eles começaram a fazer festas e arrebentaram, porque faziam festas em um monte de lugar. Eram festas em lugares inusitados. Inusitados, assim, pode ser no frigorífico. Então tinha pista na câmera frigorífica. Imagina um lugar que não tem janela, só tem uma porta gigante, né? E o Mark tocando dentro, entendeu? Lá de fora tocando Mal, tocando Nós, tocando Alvinho. Eu toquei na festa e veio milhões, Pareto. No hospício também, foi... hospício, shopping. Pô, a gente viajou com festa pro interior, o povo não entendia nada, viajava com drag queen. Pô, fizeram o filme Priscila depois da gente, né? Porque a gente viajava um ônibus cheio de drag queen e o pessoal do Manicômio também, a gente viajou com eles faziam peça de teatro, porque eles tinham um grupo de né, o pessoal mais light assim, que já tava podendo ter contato com o público, assim, tal. O Brasília, na época que tinha o Hells aqui em São Paulo, o Brasília tinha um clube chamado Flood, que era... Todo mundo que foi falava que era incrível. Lembro quando a DJ Paula, a gente morava junta na época no apartamento do Gil na Bela Cinta, a Paula era muito amiga do Oblongui, lá de Brasília, e foi pra Brasília tocar no Flood, voltou e pendurou um pôster do Flood na porta do quarto dela. Uma festa que eu fiz em Campurândia Organic também, que eu fiz numa estação de trem, e aí tinha uma hora determinada que o trem ia passar, combinamos do trem passar. E o Mal tava tocando, e foi na hora exata, a gente avisou ele, o trem tá vindo. E na hora exata, a gente falou pra ele, ele abaixou o som, e o trem passou e deu a buzinada, e acendeu a luz do galpão todo, e todo mundo olhou, e o trem passando com as carretas, assim, tipo, foi super emocionante. Aconteceu muita coisa, desde do surgimento da UPS, do techno ter engrenado no Rio, até festas maiores como a Bunker Rave, a Delírio, agora a Mu, que foram festas super bem feitas e bem produzidas, a Mu ainda continua, enfim. Isso é muito legal de ver e de saber que você ajudou a criar, então, esse engatinhamento da música eletrônica no Rio, esse crescimento foi muito legal. Começou a ter uma cobrança das pessoas, tipo, pô, te mandei o set já faz 15 dias, e aí? Falava, putz, as pessoas realmente estão esperando que esse set vai pro ar, tem que dar um jeito. Ou vai ter uma festa, esse fim de semana essa festa ainda não tá no guia, por quê? Falei, nossa, as pessoas estão olhando o guia, eu tenho que atualizar. Foi a época que eu escolhi deixar o emprego que eu tinha, o day job que eu tinha, pra poder ficar cuidando só do RAW. E foi uma barra também, porque aí a gente teve que descobrir como que o RAW ia ganhar dinheiro. Na verdade, a gente está tentando descobrir até agora, mas a gente está firme. Sim, vamos falar a verdade, né? A maioria das produções nacionais nessa época eram bem toscas mesmo. Então existia uma limitação técnica, não só de equipamento, mas de conhecimento das pessoas que tava todo mundo meio em fase de exploração mesmo, né? De aprender a mexer, aprender a produzir. Você vai ficar muito surpreso agora. Eu jamais tinha vontade de entrar no estúdio. Eu achava muito chato aquela coisa de ficar ouvindo aquele trechinho horas. Por exemplo, comecei um samba. O Xerxes, que é um dos nossos braços direitos, o próprio Medzu, o Ramilson, os caras falavam, cara, vocês têm que tocar a música nacional. E a gente abominava, cara, com aquelas batidinhas de
teclado Cássio. Aí o Madzu me catou pelo pescoço e falou, cara, você tem que produzir, cara, você é DJ, você conhece música, vamos sentar no estúdio. Aí eu sentei no estúdio do lado dele. E agora? Eu não sei nem dar um enter aí. Aí ele começou a tocar um monte de sample lá, essa coisa toda. Eu falei, pega esse pana. Aí, pega esse outro pana, pam, pam. Aí eu juntei. Para. Aí eu gostei daquilo. Cara, foi igual dar doce pra criança. Aí eu já tava dentro da trama, aí a coisa começou a rolar. Minha primeira compilação caiu na mão do Max de Castro. O Max, poxa, eu acho demais isso. Escuta meu CD que eu vou lançar, escolhe uma faixa. Aí escutando pra você lembrar. Carnaval, clã, 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 clã. Falei, nossa, imagina isso. Pelas tantas coisas que eu deixei de fazer. Aí na sequência eu conheço a Fernanda Porto. Aí ela deu um CD que ela tava pensando em lançar. Aí eu escutei aquilo, cara, falei, meu Deus, mas e o medo de misturar a história de samba com drama? No fundo do meu estúdio aqui tem um painel de fotos que conta um pouco da história da música eletrônica no Brasil, por incrível que pareça. Por exemplo, essa foto aqui, que eu tô segurando na minha mão aqui, é a foto do dia da gravação do Só Tinha Que Ser Com Você. Nesse dia tem, da direita para a esquerda, Mark, eu, Ulisses Rocha, que é o violonista, Patife e Fernanda Porto, super cabeluda. Esse dia foi o dia que a gente fez o Só Tinha Que Ser Com Você. Outra coisa que foi muito importante, a notoriedade que o Mark e o Renato Cohen tiveram fora. Por quê? Porque isso chamou a atenção dos caras de fora pra cá. O que tá acontecendo no Brasil? Então, eu fiz vários discos antes. Inclusive eu tentei distribuir na Europa. Na época o Brasil não era tão bacana, assim, não era uma coisa... Sabe, assim, né? Hoje em dia você fala, eu sou brasileiro, todo mundo, que legal, sabe? Não era assim, eu não conseguia porra nenhuma, eu tentava distribuir na Europa, ninguém queria saber. Eu acho que o grande motivo para eu não produzir techno foi a minha grande admiração pelo Renato Cohen. Porque quando eu via as coisas que o Cohen fazia, eu falava, nossa, eu nunca vou fazer nada desse nível. Então essa praia eu não vou nem entrar, porque eu nunca vou chegar nesse nível, então deixa quieto. Porra, legal, assim, não sabia. A gente inclusive fez um vinil, um white label, eu, o Anderson e o Renato juntos, a gente deu na mão do Carl Cox e ele que meio falou, não, vou trabalhar essa música e deu um boom em cima da música. Eu sabia que ela era grande já porque eu estava tocando há 1 ano aqui, que eu banquei tipo, foram 500 cópias em white label mesmo, e eu sabia que funcionava, então, tipo, chegou uma hora que, tipo, os caras lançaram lá porque eles viram que era grande. Esse tempo, de 97 para 2007, houve um grande barateamento e uma viabilização da produção de música eletrônica nos computadores. Tecnologia está na mão de todo mundo, você pode baixar um programa, até mesmo por internet, de música, não precisa ser um programa muito sofisticado e começar a brincar, né? E a partir do momento que o que vale é a ideia, né? O que vale são as ideias que você põe ali, né? E essas ideias começaram a amadurecer também. O Renato Gattier nos ajudou muito e deu o CD para muitos DJs. E nessa ele deu pro Luke Solomon. E o Luke Solomon, que é doidão pra caramba, tocou a música numa festa bem bacana que teve lá. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, eu preciso entrar em contato com o Luke Solomon. Quando eu fui lá na Classic, quando eu toquei o Everybody, os caras me tratando friamente, assim. Cara, um cara que tava lá no fundo do escritório, o cara levantou e começou a gritar. Para!
essa música, caralho, essa música, caralho. Eu fiquei olhando pro cara e o outro cara da classe também ficou olhando pro cara, tipo, o que você tá falando? Que isso, cara? Pra você ver como é todo mundo, tudo errado. O cara, faz 3 meses que nós estamos procurando essa música. Como assim? O Luke Solomon amou essa música, o Derek Carter amou essa música, eles perderam o CD e não sabiam de quem era a música. Aí você veio aqui e trouxe a música. Aí eu falei, não. Eu falei, eu sou ruim, mas os caras são pior que eu, cara. O Gui, ele fazia dance music bem pop, com um grupo chamado Sect, que era ele, o irmão dele e uma menina chamada Patrícia Coelho. Crazy for you, oh I don't believe I'm crazy for you, oh I can't hold on. Eu tive aí projetos que ninguém nem sabe que eu inventava os nomes. E depois o Gui, se a gente lembrar, há muito pouco tempo atrás, foi produtor do Caleidoscópio, que era super comercial. Beijos do nada, nos entregando, entre na madrugada eu digo volta. Era uma coisa honesta, o trabalho que eu fazia não era uma coisa fake, eu gostava daquilo, eu achava legal. E achava outras coisas mais underground também muito legais, mas que tinham um espaço no mercado muito mais difícil. Meu primeiro live foi no Love, e foi em fevereiro do ano passado, e eu lembro que o Felício Marmo me pediu para que eu disponibilizasse esse set no RAW, e eu lembro que, sei lá, semanas depois, muita gente me perguntou: eu baixei o set no RAW. Então, quer dizer, foi por causa do RAW que as pessoas baixaram o set e me perguntaram os nomes de algumas músicas e tal, os IDs, o tracklist e tal. Então eu vi como o site já tinha um acesso grande, e eu acho que por causa do site é que, pelo menos aqui no Brasil, muita gente começou a me conhecer. Começaram a prestar atenção nesse filão muito por causa todo um boom da cultura DJ na Europa, começaram a ver que existia isso aqui também. Daí veio a Lux Strike, a Camel, quando os cigarros ainda podiam apoiar, né, que depois não puderam mais. Você tem um monte de empresa grande, né, querendo patrocinar e tal. Eu acho que era o começo, a coisa estava começando a crescer, mas ainda estava dentro da proposta que era, entendeu? Hoje em dia eu acho que cresceu demais. Chegou a uma grande mídia e não só a um segmento ou aos veículos especializados, ou mesmo a minha coluna e as revistas de música. Se pega hoje a propaganda na televisão, é impressionante o que tem de marca vendendo seus produtos ou com um DJ tocando, ou com um desenho animado que é um DJ, ou alguém usando fone de ouvido, ou que tem um background de umas pessoas dançando. 8 anos atrás, 10 anos atrás, o sonho de um adolescente era ter uma guitarra ainda, talvez até um pouco mais, 12 anos. De um tempo pra cá, o sonho do jovem de 14, de 13, de 12 anos é ser DJ. Tem cidades que me pedem DJ que eu não sei nem como chega. Você chegar no lugar e só tinha um toca-disco, sabe? Pô, pra que 2? Casamento já virou rotina, né? DJ de casamento, quase todo casamento pedem um DJ. Era uma pistinha, tocava eu, quem mais? E daí tinha um palco enorme que era o Chiclete com Banana. E eu toquei depois, ainda falaram, porra, a primeira vez o Chiclete com Banana tá abrindo pra você. É legal de estar indo cada vez mais longe e passar mais fronteiras, entendeu? Colocar de música boa, eletrônica em mais lugares, mas tem que tomar cuidado pra não cair no bizarro mesmo. Eu acho que hoje o mercado tá super profissional. Tem várias agências e vários promotores que são consolidados, têm respeito, são conhecidos lá fora. Tem muito artista querendo vir. Eu acho que eles também têm ciência também das condições de Brasil, quer dizer, na verdade a gente ainda não tem
poderio econômico, digamos assim, comparado com a da Europa e com a dos Estados Unidos, mas consegue-se fazer boas negociações, enfim. Vi muita gente que queria que o movimento crescesse. Eu nunca liguei muito, sabe? Eu sempre achei, assim... Quem gostar, gosta. Quem não gostar, vai ouvir outra coisa, né? É pra isso que existe Globo aqui nesse país, para as pessoas ficarem lá coladas lá e não saberem de nada. Talvez essa seja a primeira geração, assim, da globalização, né? Tipo, a gente tem um meio que é pequeno, de techno, house, assim. É um meio que é mundial, né? Todo mundo roda o mundo inteiro. E ao mesmo tempo é meio pequena. Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento. De repente tem uma cena aí, tem um monte de coisa rolando, de atividade, de noite, de gente fazendo música. Então precisa começar a se registrar isso, né, de alguma maneira. Do Babado Forte saiu em novembro de 99 e para mim foi o fechamento de um ciclo, foi um momento muito importante que eu comecei a sair em 91 e então 99 era o final da década, eu estava encerrando uma etapa da minha vida e serviu também de balanço, eu acho, para a vida de muita gente. E o livro da Cláudia foi super importante para dar um apanhado de tudo isso, mas também para puxar nomes aí que de repente a galera não conhecia, a galera mais nova. Por exemplo, o seu Oswaldo Pereira, que na verdade ninguém conhecia. E foi o primeiro DJ do Brasil. O próprio DJ Grego, que tá super bem, hoje tá com um projeto novo aí bacana, ele tava um pouco esquecido, assim, ele era desconhecido pela geração mais nova. E o livro da Cláudia acho que ajudou a apresentar ele para essa gente mais nova. Mas a Beats foi super legal, a Beats nasceu num momento ótimo e durou até que bastante. O pessoal da Beats mudou a editoria e tudo mais, e a editora conseguiu levar durante um tempo. E depois a Volume 1 também foi uma proposta sensacional, que infelizmente durou só 2 números. Boa noite. Vocês nem sabem como eu tô feliz por estar aqui. Estou muito contente, certamente essa é uma das noites mais bonitas da minha vida, uma das noites ilustradas mais bacanas que eu já tive. Foi pioneiro em 92, quando as pessoas não sabiam nem o que era nada. A gente se reuniu pela primeira vez lá no Colômbia para fazer a entrega dos prêmios escolhidos pelos leitores. E a partir dali ele foi se consolidando e foi crescendo até virar uma votação pela internet. A internet facilitou muito, porque no começo ficava um monte de amigo em volta, assim, no chão, cantando os votos. Fulano, melhor clube, melhor isso. Nossa, era eu, André Hidalgo, Fabinho, Robert, todo mundo deitado no chão, anotando, assim, madrugadas e madrugadas, tudo manualmente. Era bem romântico e depois ficou super profissional com a internet e culminando com a festa de 10 anos do prêmio, que foi em 2002 no Teatro Municipal de São Paulo. X my knees. X my knees. A primeira venda de camisetas do Raul que a gente fez foi na Parada da Paz, foi muito engraçado. Eu fiz sacoleira, uma sacola com um monte de camiseta, vendendo camiseta pra galera na parada. Foi a última Parada da Paz que teve. A gente fez um carro junto com o Raul. Que o carro parava e quebrava o tempo todo, foi super complicado. O carro não pegava, o som era horrível, a gente tinha que levar os nossos próprios equipamentos, era um negócio pavoroso, assim. E aí eu me lembro que armou uma tempestade, assim, lá tava muito quente, tava muito calor, e aí de repente começou a esfriar muito o tempo. E a gente achou que vinha uma chuva, assim, mas não podia imaginar o que vinha, né? Veio uma tempestade de granizo com umas pelotas de pedras, umas pedras, assim, de gelo, e o Snoopy tava tocando. E eu me lembro que a gente pegou uns guarda-chuvas, uns guarda-sóis que tinham, ficou segurando assim para o Snoopy poder tocar. E tava chovendo tanto que o Snoopy teve que levantar o toca-disco na mão e ele ficou tocando, segurando ele no alto, assim, perto do guarda-chuva para não molhar. E o nosso carro foi o único carro que continuou a rolar som mesmo depois da tempestade.
se você trabalha com música eletrônica, você a priori já é visto como um bandido ou alguém que faz alguma coisa ilegal. E eu tô sentindo isso na pele também com Casa Noturna, entendeu? Você monta o seu negócio, contrata um monte de gente, paga imposto como qualquer outra coisa, tira alvará, e as pessoas ainda teimam em te ver como um local onde os clientes vão lá, se drogam, só tem maluco e a gente tá de saco cheio disso. A ideia da AMI mesmo também era ter um canal oficializado para responder sobre o que acontece na cena eletrônica. Então, sei lá, tava tendo, na verdade, aquelas ações do DENARC, lembra da Operação Dancing? Então era um órgão oficial que pudesse falar sobre isso, algo oficializado. A gente pudesse responder sobre isso. Então, diz que um DJ lá foi preso com sei lá quantos mil extras. Alguém pudesse levantar e falar, aquele cara não era DJ, não tocava em lugar nenhum. E isso foi legal durante algum tempo, porque a gente foi, quando tinha sempre algum problema de DENARC vai estourar uma rave, não sei o que, sempre ligavam pra AMI. Então a AMI virou meio porta-voz, assim, foi um negócio bacana. This is a Monday night, right? This is a special Monday night in Sao Paulo, right? Ai, você sabe que a memória Clubber é um omelete, né? A gente não lembra de nada. Eu vi uma coisa muito legal, um brochezinho na casa da Liana Padilha, DJ, que estava escrito assim, 2006, não me recuerdo de nada. Muito bom isso é sensacional. A melhor experiência como show que eu vi, acho que foi no Free Jazz, o show do Kraftwerk. Para mim, em termos de qualidade, de perfeição, para mim aquele foi o melhor show que eu já vi. Music non-stop. Depois de ter visto o primeiro show deles no Rio, que foi também um momento de realização inesquecível, foi lindo. Saber que na segunda vez, nessa outra vez que fizeram, eu ia tocar depois, foi muito, muito legal. E ao mesmo tempo foi uma coisa que ajudou a humanizar um pouco o Kraftwerk, porque era essa coisa de Kraftwerk no pedestal e tal, e depois quando acabou o show, eles ficaram tomando caipirinha ali no bar, e a galera ficou fazendo fila para pedir autógrafo, e isso deixou o Kraftwerk mais, tipo, no mesmo nível assim que a gente, foi bacana por isso também. Tava na produção do primeiro Skull Beats, né? Aquela velha história. Festival precisa de grama, festival precisa de grandes espaços, mas a gente queria que fosse uma coisa na cidade. Não queria que as pessoas tivessem que pegar carro para se deslocar. E aí, né? Quais as opções? E aí surgiu o autódromo. O primeiro Skull Beats eu lembro que foi emocionante, né? Porque foi lá no autódromo de Interlagos, um lugar super bonito, e de repente todos esses artistas... Essa sensação de estar no lugar e ter várias tendas pra ver, tem o Green Velvet tocando aqui, depois tem o Polkenfold ali, tem não sei quem ali. Isso era muito bacana, isso era inédito, né? Isso era uma coisa super comum na Europa, mas aqui era inédito. Só falar pra você, eu não gosto de Skull Beats, nunca fui em nenhum. Pode vir Deus tocar, eu não vou no Skull Beats. Uma lembrança que a gente tem foi que a gente perdeu o Green Velvet. Porque ficamos assim numa situação, ficamos pra lá, pra cá na tenda. Mas eu assisti. Nossa, foi incrível. Foi muito inovador aquela coisa banda, ele de ombreiras. Isso super me influenciou pro eletro, né? Eu acho que ele é total pré-eletro. Ele tem uma importância crucial pro eletro que a gente conhece hoje. A maioria dos DJ, artistas quando vêm já estão com tesão, eles querem tocar aqui. E isso é uma coisa que acontece nos bastidores que as pessoas não percebem, entendeu? E só o cara vir para tocar, tudo bem, tem seu valor, mas a minha maneira de trabalhar é mais pessoal, entendeu? Não é só mandar a proposta e fechar o negócio. As apresentações do Mark foram sempre emocionantes e acho que até hoje, até esse ano, acho que ele faz pingar suor lá da tenda. Um momento que vai ser lembrado por um monte de gente, mas é porque realmente foi muito especial, foi o Mau Mau encerrando os Skull Beats 2002,
Foi muito legal. Na verdade, ele não encerrou os Call Beats. Quem encerrou os Call Beats foram aqueles malas do Lai Bushwaka, mas o Mau Mau foi tão marcante que ninguém nem lembra do Lai Bushwaka mais. Então é aquela famosa coisa, igual, né, quando sai os 11 jogadores do Brasil, todo mundo sabe a melhor escala do time. É mais ou menos a mesma coisa com os Call Beats. Isso é legal, que todo mundo se envolve, as pessoas têm uma opinião forte. A apresentação do Anderson Noise, você lembra qual foi? Foi incrível, incrível, que ele fechou com o Underworld, que foi, putz, eu guardo bem a imagem, era um mar de pessoas, acho que foi a primeira do AMB, não? Foi incrível. Toquei no primeiro ano do trio, toquei com o Rogério, com o Flauzinho, né? Era um trio para misturas, né? Então teve lá gente da cultura hip hop, teve gente de outras culturas e eu fechei o trio. O Sambódromo é feio, né? Fica num lugar muito mais feio, muito mais concreto e fica aquela coisa meio de corredor, assim, foi meio um pouco decepcionante quando o Skull Beats foi pra lá. Mas teve umas edições legais lá. O line-up desse ano foi muito elogiado na fora. Aqui até um certo ponto também, pela mídia. Qual foi aquele que teve no Cage Car Hall? Foi o Sonar com o Jeff Mills? Pra mim aquilo foi bem foda. Um dos eventos mais legais também que teve foi o Nokia Trains do ano passado, que foi super elogiado pela mídia. Eu tive a oportunidade de ir e achei realmente muito bom. Tem uma coisa legal dentro do The Edge que eu posso dar exemplo, é a festa pós-Nokia, que teve o After aqui, que foi uma loucura, assim, porque veio todo mundo pra cá, todos os DJs, as bandas, veio todo mundo, e todo mundo queria tocar, e tava todo mundo animado, e tava todo mundo, você olhava na casa, tava todo mundo sorrindo, com um smile no rosto, assim. Tava uma festa, assim, linda. Então, a noite do Tony Hawk pra mim também foi inacreditável. É a primeira vez que a gente trouxe. A festa com Laurent Garnier no Hotel Unique, eu acho que a festa da Gigolô no Credit Car Hall foi também um marco, até para essa coisa de casa de show, fazendo festa de música eletrônica. Olha, pra mim até uma festa que foi incrível foi Fatboy Slim, não por causa do som, mas por causa daquela coisa no Rio de Janeiro, a lua de um lado, o mar do outro, sabe? Puta, é romântico. Rio de Janeiro, 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 Daft Punk recente foi sem comentários. Mais do que grandes shows, eu acho que esses momentos pessoais que todos nós temos e essas coisas que a gente viveu junto, que para mim vão ficar no meu coração. Começou assim, Colors no Copan, então era no prédio ali, que foi legal. Depois foi Colors na esquina, que a gente fez na famosa esquina Ipiranga, São João, que foi no Bar Brahma, que também foi foda, porque foi a festa que... Foi uma das primeiras vezes que o Nego Moçambique estava tocando em São Paulo, foi a primeira vez que ele tocou em São Paulo, e ele pôs a casa abaixo, foi absurdo, foi incrível. E depois da Colors na esquina, a gente teve a Super Colors, que daí foi a inauguração do Super Clube, foi a festa de 6 anos do Hall, e coincidiu na mesma época que estava batendo os 20 anos de Acid House.
Então a gente fez uma coisa meio comemoração, assim, a gente colocou um monte de smile pendurado no teto e a festa foi absurda, assim, foi muito boa. No final, o pessoal parecia criança pegando gincana, que ficava todo mundo querendo pegar o smile para levar para casa. A decoração inteira da festa foi embora, que o povo levou de recordação, assim. Há 10 anos, o André Barcinski me xoxava pencas, falando que o eletrônico era coisa de desocupado. Entreguei o jogo. Hoje ele virou um dos promoters mais dedicados. As festas eram legais, mas eu comecei a perceber que tinha uma necessidade de uma profissionalização da cena, digamos assim. As festas eram muito bacanas, mas não tinha estacionamento, o cara marcava o DJ, vinha o DJ fulano, o cara não aparecia, acontecia muito disso. E aí eu decidi fazer uma festa para testar. Eu já conheci o Gabriel, que hoje é meu sócio, e a gente fez a festa juntos com o Paulo, meu outro amigo. Foi a primeira circuito, que foi em 11 de outubro de 2001. O Muffy botou o primeiro disco na primeira circuito. Eu me lembro que foi até pouquíssima gente conhecia o Muffy na época, em 2001. E eu me lembro que foi uma dica do Camilo Rocha. Ele falou, pô, tem um cara muito legal, de Osasco, toca super bem o Muffy, a gente botou ele pra abrir. Engraçado, era uma época que as pessoas conheciam menos de música, mas você tinha mais público para esse tipo de festa, porque a concorrência era muito menor, você tinha muito menos festas acontecendo. A circuito do Lago do Grêmio Wilson foi muito boa, pra mim foi uma das melhores, eu lembro que eu amei. Teve muitas outras, as do DJ Rush sempre, mas aqui eu tô tentando já não falar do DJ Rush, que é óbvio, né? A história das placas foi meio invenção. Foi meio invenção do Laerte, para falar a verdade, porque era um dia que a gente ia fazer o Libin 10 horas. O Libin fez um set de 10 horas pra gente. E aí a gente teve a ideia de fazer uma placa do tipo, faltam 10 horas de Libin, faltam 9 horas de Libin. E a gente fez e a galera adorou. E aí depois o Laerte começou a improvisar no fim da festa, escrever qualquer besteira lá e a galera curtiu. Uns 4 anos atrás a gente resolveu montar um escritório da Circuito e a gente arrumou um escritório grande em Pinheiros e como tinha uma sala sobrando, a gente perguntou pra Gaia se ela teria interesse em rachar, então a gente teve uma coexistência ali de 3 anos, né? A gente tá até hoje. O Circuito foi embora, mas a gente continua aqui até agora. A Circuito já tinha 5 anos quando a gente decidiu que era hora de dar um outro passo. E a gente decidiu que era hora de abrir ter um local fixo nosso. Passamos o ano de 2006 inteiro trabalhando para inaugurar em 2007 o Clash, que é a casa da Circuito, mas não é uma casa exclusivamente de techno, muito pelo contrário. A gente tem uma noite da Circuito sexta e tem noites variadas aí nos outros dias da semana. Tipo, o Hells acabou e daí ficou o Base, foi todo mundo pro Base. Daí o Base acabou e foi o Love. Era um puteirinho e pegou, deu uma transformada. Na verdade não era pra ser nada disso, era pra ser uma caixa preta cheia de desenho flúor. Ai, graças a Deus, né? Não foi. E era pra chamar Eletro. E aí o cara que tava fazendo, que era um americano super bacana, falou, não, eu já tinha tatuagem na mão, ele falou, não, tem que chamar Love, tá aí escrito na sua mão o nome. Às vezes eu sinto que o The Edge é o estéreo melhorado, com tecnologia, com estrutura. A ideia é parecida, afinal de contas é o mesmo lugar, né? E a gente meio que começou essa história aqui na Barra Funda. Eu acho que esse local, assim, a casa antes do estéreo também já tinha uma cara de São Paulo.
sabe? Tinha cara de São Paulo, coisa meio industrial, assim. Eu acho que não sei se foi nesse evento ou logo em seguida, um mês depois que eu tava aqui de novo no Paradise, o Multi estava aqui dentro. A gente tem que manter algumas características do que é legal, descompromissado, fachada, esse tipo de coisa. Mas a gente trabalhar a energia, a gente sentia um pouco preso, estagnado a energia. Aí começou viagem com luz, um monte de coisa. Aí foi desenrolando o projeto, né? O lançamento do meu disco na The Edge, com aquele negócio da transmissão, que inclusive foi ideia do Anderson, do Noise. E, puta, aquilo foi muito legal. Foi uma das gigs mais legais também. Eu acho que você tocar no Brasil, em São Paulo, e ainda mais a The Edge, que eu amo esse clube, porque é do tamanho ideal pra mim, pro meu tipo de som. Que botou uma organização nessa história de trazer DJ gringo, porque até então era muito comum buscar o gringo não vinha. Que tem muito gringo vindo, mas pô, os gringos estão adorando vir. E nos gringos vindo, tocando com DJs nacionais, às vezes é abrir parceria para esses DJs tocarem lá fora também, ou de repente produzirem em parceria com os brasileiros também. Olha, geralmente eu tenho um problema sério, que a gente sempre tem que trazer alguma coisa nova, né? Só que a gente acaba criando laço com os gringos aí, que nem, por exemplo, agora em novembro a gente tem de novo o Charlie Singer, Tecnásia. Ele vai vir tocar na Colômbia, ele me manda um e-mail, tô indo pra Colômbia, quero tocar aí. Eu vou falar, não. Lógico, né? Muito legal também, né, Igor? É você ter pessoas assim que você coloca assim, você cria meio, né? Pô, uma figura, Derek Carter, o Rich Houghton, assim, numa coisa e de repente os caras assim vêm e faz aquela coisa inversa. Puto, The Edge, você vai falar com o cara, tipo, que legal o seu trabalho, e o cara vem ficar falando do clube pra você. Cara, eu acho que todos os DJs têm o maior carinho pelo Raw, né? É legal quando você vê uma coisa feita de coração dando certo, né? O Raw, sinceramente, eu acho que assim, é uma comunidade, né? Os meus melhores amigos estão ali dentro. O fórum eu conheço praticamente o fórum inteiro, né? Eu acho que o Raw evoluiu muito nesses anos. Eu acho que é um esforço que vem caminhando aí, uma dedicação super grande, mérito para eles. Eu acho que cada vez está melhor. O Raw passou a fazer parte integrante da minha vida todos os dias a partir do momento que eu voltei a ser underground. Então, assim, principalmente no começo, no Guia, né? Eu acompanhava o Guia todos os dias, porque eu saía todos os dias da semana. E eu vi nascer e vi até onde está hoje. É o melhor site que tem dessa nossa cultura, não tem dúvida, é um site mais sério e que você pode acreditar no que está escrito ali, entendeu? Eu acho um dos sites, se não o site mais profissional nesse segmento de música eletrônica. É claro que quem está fazendo comunicação com atenção, eu acho que o Ralph está incluído nesse mundo, nessa linha, e é por isso que eu sempre apoiei desde o início, mesmo com opiniões divergentes. Eu acho que é muito saudável que isso aconteça, um outro segmento, um outro público. É muito bom que as mídias acompanhem os novos tempos. Atualmente a página que eu uso para trabalhar e para fechar, quando eu quero mostrar meu release em inglês, porque eu mesmo atualizo, eu tô com os meus sets lá, eu acho que super funciona. Mas antes dos parabéns, o meu muito obrigado ao Raw por ser assim uma bandeira fincada forte na credibilidade. E o Raw virou meio referência até para as redações de jornais. Você sabe que uma notinha que sai no Raw, ela é copiada a exaustão por todas as revistas e jornais e outros sites também. Acho que a grande diferença do Raw para os outros veículos é que as pessoas confiam no Raw. As pessoas confiam que quando estão lendo ali, estão lendo uma coisa equilibrada, com opinião. O Raw sempre teve opinião, isso é muito bom, com opinião e sempre buscando o bem, sempre buscando o melhor possível. Ter facilidades, por exemplo, textos que você gosta, daí eu vou poder sugerir outros textos baseados no que você falou que gosta, sempre para você
Se você estiver logado, você pode dizer que vai numa festa e seus amigos vão ver que você também vai nessa festa, então já gera uma turma. Você assina lá quais artistas você gosta e vai gerando toda uma database com isso. Ao contrário de alguns anos atrás, que a gente queria que o RAW fosse um veículo da cena eletrônica brasileira, hoje não, a gente quer ser uma revista online que fala de tudo. Então, a ideia, eu espero que quando a gente estiver comemorando 15 ou 20 anos, o site esteja bem maior do que é hoje e bem mais vasto. Sim, uma época ele era super, levantar a bandeira do underground, e acho que isso perdeu um pouco o sentido, né? Eu acho que, e mesmo para nós, assim, se for para refletir o nosso gosto pessoal, a gente gosta de Madonna, mas a gente gosta de Matthew Dear também, entendeu? Então, acho que o site tem que refletir isso. E no final das contas, a gente gosta de falar de música e de cultura que a gente acha bacana. E sempre vai ter alma eletrônica, porque é daí que a gente veio, e é esse o universo que a gente frequenta até hoje. Todo mundo no site gosta de rock, gosta de um monte de outras coisas, mas a gente sabe da onde a gente veio. E daí tem que aguentar menino vindo e falando que, pô, o RAW não é mais o mesmo, o RAW fala de reggae. Realmente, o RAW não é mais o mesmo. Todo mundo aqui no site é muito aberto musicalmente. A gente quer atingir pessoas que também sejam abertas musicalmente. Afinal de contas, 2007 é uma época maravilhosa para estar vivo se você gosta de música, porque a quantidade de coisas que está acontecendo, coisas legais que está acontecendo no cenário musical hoje não é brincadeira, cara. Uma vez, quando eu comecei o Japanta Crew, veio uma pessoa e falou para mim assim: eu estou há 15 anos no house. É um absurdo você ficar pulando de galho em galho em galho, agora tá no house e achar que sabe alguma coisa. E eu tô vendo que dali a uns anos acontece exatamente o contrário. As pessoas começam a valorizar que as pessoas pulem de galho em galho, porque na verdade é só música. E música só serve para se divertir. Então se só serve para se divertir, para que a gente vai botar, né, cerca, grade? Gente, vamos aí, não é tão sério assim, vamos ficar aí à vontade.